Boa noite, muito obrigada, viu, professor? Como é que está? Tudo em ordem? Olá, tudo bem, Zina? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma Semana Santa nós passamos aí, né? Como é que foi? Foi uma semana de ritualismo ou mudou alguma coisa na sua vida? Eu tive a oportunidade de fazer 4 temas numa igreja aqui em Artur Nogueira e realmente a proposta era de não ser apenas mais uma Semana Santa, mas de ser a Semana Santa. E eu pude apresentar as características que transformaram Cristo num vitorioso como homem, porque nós precisamos aprender sobre ele como homem, porque ele veio trazer para nós o modelo da vitória do ser humano. E as características dele é o que nos importa, para que possamos ir morar no céu. A salvação pela graça a gente já tem, mediante aceitar Cristo como nosso Salvador na cruz. Só que isso não significa vida eterna. Então, eu tenho procurado deixar esse conceito muito claro na cabeça dos meus irmãos, para que nós não sejamos iludidos na volta de Jesus. Achar que é pela graça que nós vamos pelo céu. Pela graça, nós atingimos a oportunidade de ir para o céu. Ir para o céu é uma questão de escolha. E ele nos quer lá. O problema é o que nós estamos fazendo com a nossa vida diariamente. Então, nesse grupo aqui, a proposta para a Zina, desde quando a gente começou lá no ano passado, é de tentar fazer uma escola, é de tentar mostrar o que a ciência desenvolveu e vem descobrindo e como isso se sustenta na Bíblia e no Espírito de Profecia. Graças que fruto ao estudo que eu tive, a oportunidade de me especializar em psicologia positiva. E hoje o que essa ciência mostra é sensacional para nós como cristãos. É até uma vergonha, porque a gente precisa da ciência para mostrar para nós que o que a Bíblia fala é verdade. É isso que eu tenho encontrado por aí. Então, hoje a gente vai trabalhar mais uma característica do que é um cristão. No último encontro, nós trabalhamos a gratidão. E eu acho que vocês se lembram, né? Gratidão. Cristão que não é grato não é cristão. Ponto final. O apóstolo Paulo deixou muito claro: em tudo dai graças. Só que na psicologia positiva, gratidão é questão de saúde mental. Então o negócio fica mais sério ainda. Porque cristão doente mentalmente, aí não tem sentido, não vai para o céu. Já pensou você doente lá em cima? O anjo tem que ficar tirando, ô, minha querida, vamos levantar que hoje você não... Não, para com isso, nem vai. Então, essa racionalidade cristã nós precisamos ter, porque nós temos sido um povo rebelde, imitando o povo de Israel, uma nação, um povo doente, né? E essa é minha luta hoje com os meus irmãos, por onde eu passo, nos sermões que tenho pregado. A religião que Deus esperava para o adventista era uma religião de saúde mental. E eu hoje não encontro diferença na coletividade da igreja adventista em relação ao mundo. Está cheio de gente tomando Rivotril, e não estou dizendo que é pecado tomar Rivotril, não. A irmã White até diz que quando chega no momento que precisa do remédio, tome o remédio. Mas o cristão tem o remédio preventivo, que é as características de Cristo para nós na Bíblia. Então, hoje nós vamos trabalhar mais um ponto que é difícil ver sermão sobre isso, porque a gente traz algumas heranças do passado, da religiosidade, e achar que o cristão não pode ser alegre, e aonde há riso, Deus não está. E aí a gente entra naquela hipocrisia religiosa de ter que entrar num templo, todo mundo de cara carrancuda, porque Deus está ali. Onde é que está escrito que Deus é carrancudo? Então, a gente deturpou tudo por causa da nossa herança religiosa e institucional. Nós, adventistas, criticamos o 666, mas nós temos um monte de herança do 666. Os nossos ritualismos religiosos seguem muito da herança 666. Essa que é a grande verdade. A influência cristã da primeira igreja cristã institucionalizada, nós temos até hoje. Eu vou pregar em igreja, e como hoje eu prego bastante, então cada igreja tem um ritualismo. O que pior ainda existe é o tal da entrada,
onde a plateia tem que ficar de pé. Aí você para pensar por que a membresia tem que ficar de pé quando o pessoal da plataforma entra. Herança da Igreja Romana. Quanto sua santidade entra no templo, até hoje, lá no Vaticano, a plateia está de pé. Quem entrou no templo? Sua santidade. E nós, os adventistas, seguimos o mesmo ritualismo sem nem entender. E o que importa para Deus, que é a nossa mente, a adoração verdadeira, nós não estamos entendendo, não entendemos nada disso. Então, hoje eu vou trazer para nós refletirmos aqui, para você analisar na sua vida pessoal. Esse grupo é um grupo muito importante, é um grupo diferenciado, de pessoas que estão preocupadas em se unir em oração pelo próximo. Isso é fundamental, porque sem compaixão nós não vamos entrar no céu. Né? Então, se você está aqui agora porque você parou seu egocentrismo, parou seu egoísmo e foi pensar um pouco em se unir em uma única voz para fazer um pedido a Deus por pessoas que estão precisando de algum apoio. Se isso vai acontecer ou não, cabe a Deus, porque é melhor que a pessoa tenha a vontade de Deus do que a nossa. Mas para nós isso é muito importante, que a gente deixa de olhar para os nossos problemas e olha para o próximo. E quando eu tiro o olho de mim e olho para o próximo, eu tenho melhorias na saúde orgânica. É isso que a gente tem hoje nos estudos da psicologia positiva. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Uma força de caráter que é fundamental. Vou compartilhar para que possam aí pesquisar. Eu faço, no primeiro momento, uma introdução rápida sobre a ciência. Não tenho aqui objetivo nenhum de dar uma aula, porque não é isso. Vocês não estão aqui para isso, mas eu preciso fundamentar para vocês de onde é que vem os conceitos, para não ficar parecendo que eu sou um herege, que essa é a minha luta hoje na Igreja Adventista. Até mostrando os textos da irmã White, tem irmão ancião que vem me questionar. Tá feia a coisa, pastor Richard. Tá feia a coisa. Por isso que a irmã White diz assim, só não tem 1 para 20 preparado. Nós estamos cheios de membros vivendo de ilusão religiosa. E ele acha que ele vai apresentar para Cristo o cristianismo distorcido que ele está vivendo. Nem os textos da irmã White o sujeito consegue entender, porque vai de choque aos padrões mentais religiosos que ele viveu a vida inteira. Bom, aí eu digo, como Deus julga é daqui para frente, é a partir do momento que você adquiriu o conhecimento que você faz com ele, então há sempre esperança até a porta da graça se fechar. Então nós hoje vamos ver um tema que para o pessoal mais velho é complicado. É complicado. E para o pessoal mais novo tem que ter cuidado para não complicar, para não misturar as coisas. Tá? Para ser um cristão precisa ser bem-humorado. Rapaz, você já ouviu algum sermão desse na sua igreja? Nunca. Nunca. A verdade é essa. Porque é difícil falar disso. Né? Mas vamos ver isso via ciência. Olha só. A gente tem hoje dentro da psicologia positiva um manual que nos ajuda a desenvolver junto aos propensos pacientes todas as técnicas para poder ajudá-lo a desenvolver prevenção. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela mudou o conceito de saúde, porque saúde no passado a visão era de que era falta de doença. E não é bem isso. Ela redefiniu em 46 o modelo. É estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de doença e enfermidade. E aí, olha, para pensar. No passado, se você não estava com uma doença, você estava com saúde, mas era mentira. Hoje, a doença fundamental hoje é a mental, fundamental. A principal doença hoje é a mental, depressão e ansiedade. Bom, por que não quer ir? Esses dois são os dois caras que mais desenvolveram estudos em cima das forças de caráter, e eles querem... O que eles pretendem com isso? Acreditamos que as forças de caráter são a base da condição humana e que as atividades congruentes com as forças representam um caminho importante para a boa vida psicológica. Então, nós vamos falar hoje de humor, e o humor para a psicologia positiva é caráter. E o objetivo da ciência hoje, o que a ciência vem provando, é que as pessoas bem-humoradas têm melhor qualidade de vida e boa vida psicológica. Uma vida de qualidade não acontece simplesmente porque os 10 mandamentos estão pendurados na sala. O que faz a vida valer a pena não é efêmero.
não resulta do estímulo momentâneo dos nossos receptores sensoriais, mas é construído ao longo do tempo e desenvolvido através do cultivo das forças de caráter. Então, por isso que nós, como igreja, estamos doentes, porque a gente vai no sábado na igreja, o único dia que a gente vai, e aí eu estou generalizando, né? E pronto, a gente quer sair dali renovado. Esquece. Se a prática não for diária, não vai haver renovação, não vai haver novo nascimento e não vai haver céu. Bom, dentro desse conceito, a gente tem os estudos desenvolvidos para que buscou as virtudes. Então, hoje, dentro da psicologia positiva, se a gente conseguir que o cliente desenvolva as 6 virtudes universais, ele vai ter uma qualidade de vida muito próximo do que é o céu. É isso que é interessante, né? E aí, ó, são 6 virtudes universais. Eu não tenho tempo para falar disso aqui para vocês, como é que foi esse estudo, levou 4 anos e 55 PhDs, etc. Mas aí chegaram-se a um funil e 6 universais virtudes que existiam em toda a história da Terra, desde 2000 até 2.500 anos antes. Sabedoria, humanidade, coragem, justiça, temperança e transcendência, e eu já disse isso aí atrás, que não existiu humanidade sem relação com um ser superior. Então, quer dizer, não existiu humanidade ateia, ponto. Que coisa interessante. Então, o ateísmo é uma coisa individual, cabeça de cada maluco, e cada um, e Deus respeita, porque como nação, todas tiveram uma história com um ser superior, não importa, Baal, Buda, Maomé, não interessa, mas tem uma relação com um ser superior. E dentro disso, então, dentro dessas 6 virtudes, o que acontece? Na psicologia positiva se desenvolveu, então, quais são as forças de hábito que nós precisamos desenvolver dia a dia para melhorar essas virtudes. E eu estou trabalhando com vocês, nesse primeiro momento, as forças da transcendência. Porque eu estou falando com um grupo cristão. Bom, religioso eu sei que é. Cristão só você sabe se é. Mas eu estou falando com um grupo que tem uma crença num ser superior. Isso é importante. E para nós, graças aos conhecimentos que nós temos, à luz que a religião adventista tem, a nossa crença é no Deus criador, Deus mantenedor, Deus nosso advogado, nosso juiz. Essa é a nossa crença. Eu não vou dizer que é o Deus verdadeiro, porque eu posso agredir aquele que ainda não conheceu esse Deus verdadeiro, ok? Mas é o Deus criador. E é assim que eu trato quando eu lido com outros religiosos. Cremos que viemos de um Deus criador? Pronto, então nós temos o mesmo princípio. Agora, nós precisamos interpretar o conhecimento que nós temos sobre esse Deus criador. E dentro disso, a gente tem as forças de caráter que nos fortalecem nessa relação para cima. No mês passado, quando a gente estudou gratidão, a gratidão, além de ser uma força de transcendência, ela está diretamente ligada à saúde mental, qualidade de vida. Porque uma pessoa que desenvolve o hábito da gratidão, ela para de ficar ansiosa buscando coisas nessa terra. É isso que a gente não quer entender. O que está matando a sociedade é o materialismo. Essa é a verdade. É a busca de patrimônio, de bens. Você vai apresentar isso para Jesus na hora que ele chegar? A verdade é que nós vivemos uma hipocrisia religiosa tão grande, porque a gente quer pregar que Jesus está voltando. A gente vem todo ano e distribui um livro que Jesus está voltando. Mas nós não queremos ver Jesus voltar, porque a gente continua pregando, buscando materialismo, juntar as coisas nessa terra. É construir casa, é trocar de carro, é se endividando pelo materialismo. E Jesus, se voltar, você está cheio de dívida? É isso que você vai apresentar para ele? É o carnê das Casas Bahia? Né? A realidade, gente, é que nós perdemos, nós não aplicamos o Mateus 5,33 na nossa vida, e por isso que estamos doentes. Porque se nós aprendermos a buscar primeiro lá, as coisas lá de cima, as coisas aqui de baixo vão ficar supérfluas. A gente vai aprender a largar isso para lá. A gente vai aprender a viver com ansiedade controlada, com tranquilidade, com princípios de simplicidade. Mas a gente ouve isso, vários pastores pregam sobre isso, mas entra no ouvido e sai no outro. Essa que é a verdade. Por quê? Porque eu não ponho na minha mente praticar essa mentalidade. Chega, eu não sou refém do marketing desse mundo. Meu celular tá bom, só vou trocar se ele quebrar. Chega, porque toda hora chega um aparelho novo, todo ano é um negócio novo e você só te endividar. Porque a função do marketing é dizer para você que você está ultrapassado. Se você acreditar nisso, está ferrado.
A sua roupa, sempre, todo ano, tu vai ter que trocar o guarda-roupa, porque a moda é sempre diferente. O objetivo disso é te embelezar? Não, minha amiga, é fazer você gastar dinheiro. O grande problema nosso na sociedade atual, gente, não está no que a gente ganha, está no que a gente gasta. Eu estava conversando outro dia com um jovem, falei, rapaz, eu tenho dó de vocês ao casarem hoje. Porque ao casar hoje, cara, você já assume umas dívidas que os nossos pais não tiveram, cara. A tua casa tem que ter internet, Wi-Fi, 300 mega para lá, senão não presta. Já é custo fixo. Antes você tinha que pagar só a luz e a água. Agora tu tem internet, é telefone celular e vai por aí afora. O cara já casa, coitado. É por isso que eu acho que os casamentos estão acabando aí, porque o nego tá falando, cara, eu vou ter que sustentar, ainda ter que pagar esse monte de coisa, eu não aguento. Essa é a verdade. A gente tem que refletir muito sobre o que eu preciso e o que a sociedade está se impondo em cima de mim. É desafiante. Então, hoje nós vamos trabalhar o humor. Dentro de humor, é como uma força de caráter. Qual é o objetivo de uma força de caráter? É um ingrediente psicológico. Processos ou mecanismos que definem as virtudes. São caminhos para exibir uma virtude. Então, veja bem, isso é muito sério. Eu digo que sou cristão, mas eu sou um cara mal-humorado. Que virtude de transcendência que eu estou exibindo? De um Deus mal-humorado? Eu digo que eu sou um cristão, mas eu sou um cara ingrato, estou sempre reclamando da vida, não estou satisfeito? Que virtude de transcendência que eu estou exibindo? Então, as coisas são muito óbvias, só que a gente não leva para esse lado. Uma força, o humor, precisa se manifestar no âmbito do comportamento de um indivíduo. Pensamentos, sentimentos ou ações, de tal forma que possa ser avaliado. Deve ser traço no sentido de ter um grau de generalidade entre as situações e a estabilidade ao longo do tempo. Então, tem que ser um traço de caráter, gente. Por isso que eu estou trabalhando no livro aí que eu quero lançar sobre o caráter e o cristianismo, e uma das coisas que Deus me mostrou, que me inspirou a escrever, o primeiro capítulo do livro é sobre a analogia existente entre as palavras. E o que hoje eu tenho certeza, e se você parar para analisar, é a mesma coisa. Santidade, ou santificação, perfeição, obras, frutos do Espírito Santo, são tudo a mesma coisa, caráter. Tudo a mesma coisa. As palavras têm o mesmo sentido em relação ao cristianismo. Santificação, desenvolver um caráter celestial. Frutos do Espírito Santo, desenvolver caráter celestial. Porque o caráter celestial não é nato dessa natureza herdada, satânica. Então, é uma coisa muito importante eu entender que obras não é material, obras é atitude, é caráter, é comportamento. Então, quando eu tenho uma atitude de compaixão, é obra. E compaixão não quer dizer que eu estou dando dinheiro, que eu estou dando um alimento. Não. Compaixão pode ser que eu esteja dando o ombro, porque na minha natureza caída, eu não quero dar o ombro para ninguém, eu quero é o ombro de alguém. E se puder, a cabeça, para eu pisar em cima. Então, eu já disse isso para vocês, e essa frase eu vou registrar ela. Viu? O céu não é tão simples como prega a graça, a teoria da graça, mas também não é tão complexo como prega a religiosidade. O céu é fácil de entender se eu olhar para a natureza de Cristo. De Cristo. Essa que é a grande verdade. Mas eu não quero olhar para essa natureza dele, porque ela é contrária a esse ego que eu tenho. Ele mandou eu dar a outra face. O meu ego não aceita isso. Então, o desafio de entender isso aqui é muito maior do que uma simples teoria. Isso é questão de salvação. Não, isso é questão de vida eterna. Salvação o Mestre já nos deu. Ao nascermos acusados, ele, ao morrer na cruz, nos deu a chance de termos vida eterna. Agora, vida eterna é que eu tenho que decidir. E lá para cima, como um bicho mal-humorado, eu não vou. Bom, forças de caráter podem ajudá-lo a
melhorar seus relacionamentos, aumentar sua felicidade em casa e no trabalho, descobrir o equilíbrio com sua saúde, aumentar seu desempenho no trabalho e nos estudos, alcançar seus objetivos de vida. Por isso que a psicologia positiva hoje trabalha exatamente essas forças como hábitos novos na vida da pessoa. É muito legal isso, é muito legal, porque a psicologia positiva é preventiva, ela não é curativa. Então, se você ainda não teve nenhum transtorno pós-traumático, se você não está depressivo, se você não tem necessidade do tratamento clínico com um terapeuta, você pode trabalhar preventivamente para não precisar. É isso que é a realidade. E aí, então, qual que é o objetivo da psicologia positiva? Levar a humanidade em direção à sua melhor natureza. Aí é que está o desafio. E aí eu não vou entrar em discussão. Mas a melhor natureza, na verdade, só é a divina, não é a humana. Né? Eu e você sabemos que humanamente não vai existir melhor natureza. A verdade é essa. Porque para nascer a divina tem que morrer o ego. E na natureza humana, ego é uma palavra que você nasce, herda e é difícil tirar, né? Se não tirar também não vai para o céu. Então eu vou à Bíblia. Vamos lá. Se a psicologia já disse, então, que ser humorado é importante, traz saúde. Antes de ir lá, eu só vou mostrar para vocês algumas descobertas aqui. Isso aqui são textos de um professor da PUC, no Rio Grande do Sul. Saiu na revista Famecos, dia 22 de dezembro de 2003. No cristianismo, há um apesar de que se expressa no humor. São Paulo diz de si mesmo, como desconhecidos e não obstante conhecidos, como moribundos e não obstante eis que vivemos, como punidos e não obstante livres da morte, como tristes e não obstante sempre alegres, né? Então esse professor ele diz: a alegria é uma de suas raízes e se manifesta antes do próprio humor. Muitos autores classificados como humoristas não passam de gozadores e irônicos. Boa quantidade de narrativas chamada da humorística é apenas gozação, extraída de uma situação cômica. E talvez esse seja um grande problema. A gente mistura as coisas, né? O humor não quer dizer o humor irônico. A ironia não transforma o mundo. Antes disso, ela distorce o mundo, né? Porque quando você é irônico, você está sendo pejorativo com alguma coisa. O humor não é um privilégio da juventude, é uma força da maturidade. O humor é um processo de amadurecimento. Palavras do professor Urbano Ziles, da PUC do Rio Grande do Sul. E aí, aqui é um dos testes que a gente teve lá na sala de aula, de 0 a 4, como é que você dá, que nota que você dá para a vida que você tem hoje? Leva a vida com bom humor? Ou é crítico, pessimista, está sempre olhando o negativo? Consigo fazer as pessoas sorrirem com facilidade? Não é que você tenha que ser um gozador, é que você tem que ser uma pessoa positiva, alegre, tá? Não é um piadista, não é contando piada que você vai fazer as pessoas rirem. Eu tenho facilidade para fazer uma situação chata se tornar divertida? É aí que está, né? Um cristão, ele aprende que em tudo dai graças. E aí talvez seja a diferença, né? Você acabou de tomar um tombo, aí você levanta, graças, Senhor, pelo tombo, porque eu saí vivo. O povo vai até rir. Pronto, você transformou a situação crítica, vexatória, em alegria para o ambiente que você está. Agora, qual é a tendência natural dessa natureza nossa? Eu caí. Ai, meu Deus, aí quer que o povo venha. Você está bem? Cuidado, e não sei o quê. Aí entra o vitimismo. É a natureza satânica, né? Bom, em relação às descobertas, olha que interessante. Humor melhora a saúde física e aumenta a longevidade. Pessoas bem-humoradas riem mais da dor. É um estudo feito em 1997 e 1998 pelo Ruth Kohler, e a Ruth fez em 97 também. O riso habitual pode afetar mudanças fisiológicas, olha que interessante. E com isso, pode haver melhor funcionamento cardiovascular, endócrino, imunológico e os sistemas neurais. Portanto, o humor é saudável. Sabe o que é interessante? Tem uma coisa. Eu sou um cara de uma escola de mal-humorado. Não adianta eu esconder isso.
Minha escola é militar, e na época do meu pai, militar não tinha essa. Militar era cara fechada, para já avisar que para todo mundo, para ele era bandido. E aí eu cresci nessa escola, dentro do quartel com meu pai, não via militar rindo. Você não via militar na época dele contando piada. E ainda até hoje ainda é assim, né? Por quê? Porque é um conceito que eles têm de passar a seriedade da função e não cair no conto do vigário, do 171. Mas e na minha vida cristã? É isso que Deus quer de mim? É isso que eu vou espelhar de Cristo? Um cara carrancudo, fechado? Então, quando eu comecei a estudar marketing pessoal, lá no início, lá quando fiz a primeira graduação em gestão e administração, a gente em marketing aprendeu uma coisa: a primeira impressão é a que fica, né? Só que naquele momento eu estava aprendendo algo relacionado a manter um relacionamento com os colegas de trabalho positivo, não espantar um cliente com a linguagem fechada, né? Então a gente tem essa, a primeira impressão é a que fica. E é verdade. Quando a pessoa te vê pela primeira vez e tem uma má impressão a seu respeito, é uma desgraça para você mudar aquilo. E dentro da natureza caída que todos nós herdamos, o julgamento faz parte. Então, a primeira coisa nossa é analisar o negativo e criar preconceitos. E isso é uma luta muito grande. Então, eu lembro uma vez que umas jovens falaram assim: poxa, Alçade, eu não sabia que você era assim tão legal. Falei, só hoje eu entendo por que elas estavam dizendo isso. Porque realmente eu sempre fui um cara fechado, carrancudo. Aí eu fico falando assim: meu Deus, que cristão eu sou. Que vergonha eu sou para Cristo. Porque onde é que foi na Bíblia que está escrito que o povo se afastou de Jesus porque ele estava com a cara fechada? E se eu tenho que seguir, ser discípulo, tem que mudar. Não tem outro jeito. Não adianta eu botar a Bíblia debaixo do braço e sair com a cara parecendo o Mike Tyson. Não vai resolver o problema, não. O nego vai ficar com medo. Vai dizer: ih, rapaz, sai fora dessa igreja aí. Percebe como a coisa é simples? Às vezes a gente é irônica, mas é simples. Tá tudo errado. A gente vai para a igreja no sábado de manhã, é um bando de auréola de santidade, tudo carrancudo. A coitada da recepcionista está ali na recepção, às vezes nem ela ri direito, entendeu? Quando ela ri, ela tem um retorno bem furado. É o mundo, é o povo de Deus chegando, é o povo de Deus chegando. Bom, então veja bem, olha que interessante. O exercício físico tem demonstrado ser tão eficaz quanto a medicação em pacientes com depressão leve e depressão maior, mostrando resultados mais duradouros. Isso aqui foi o Blumenau, em 2007, que provou na pesquisa dele. Este exercício físico desempenha um papel fundamental no alívio dos efeitos emocionais do estresse, assim como prepara o indivíduo para situações estressoras futuras. O Salmon escreve isso. Já a Pratt, Peacock, Limans, Sillens e Griffin, em 2005, decidiram ir mais longe e investigar o efeito do exercício verde, que são atividades físicas em contato direto com a natureza, e os efeitos dela na saúde física e mental. Concluíram que o exercício físico nestes ambientes promove resultados positivos ao nível da pressão arterial, da autoestima e do humor. Então, queridos, se no sábado você passa no teu quarto, dormindo, você não está desenvolvendo humor. Se você não criar o hábito de sair, de respirar o ar puro, de olhar para a árvore, para a natureza, você não vai ajudar a desenvolver uma mente saudável. Os hábitos que eu e você estamos desenvolvendo hoje é que estão nos matando. E aí na Bíblia? Vamos lá. Será que esse assunto na Bíblia foi falado? Em Provérbios 17, 22, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. É tremendo, tremendo. Hoje a ciência mostra isso. O fruto da depressão é exatamente a tristeza, alimentando só o negativo, não vendo a coisa bela, não colorindo a vida. A tendência de uma pessoa depressiva é só querer usar cinza e preto. Ela não vê cor na vida, ela não consegue ver a beleza do arco-íris. Em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre, sempre. Então, essa alegria nossa, ela tem que vir porque nós temos um Pai que cuida da gente.
um Pai misericordioso e bondoso. Em Salmo 126, 2, a gente tem: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Porque é assim que o outro lado de Israel olhava: caramba, pô, esse povo está rindo, está alegre, é porque o Deus deles os abençoou. O nosso problema hoje na igreja é que a gente vai cantar com como um bando de mal-humorado, né? Não dá nem para dizer assim, esse povo está feliz com o Deus deles, não, porque eles cantam numa amargura que não é mole, não. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso se encha a sua boca e os seus lábios de júbilo. Percebe? Quando tem alegria, há júbilo. Olha a Sara, o que ela disse depois que ela concebe o filho: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Olha aí, então Deus, ele não traz tristeza, ele traz alegria. Olha o que diz os Salmos, o salmista: mas os mansos herdarão a terra, e nós já vimos isso lá atrás, ano passado, que o temperamento do céu é a mansidão, e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha que interessante. Então Deus também ri, hein, gente? Olha que interessante. Que bom, né? Já pensou se tivesse que dar com Deus carrancudo? Você fica com medo até de abrir a boca? É igual tem uns certos anciãos que a gente chega na igreja que o cara tá ali que você tem até medo de perguntar alguma coisa para ele já não jogar fogo inferno, jogar fogo do inferno em você, né? Devem estar dispostos a sair do acampamento e sofrer afronta e carregar fardos como bons soldados de Cristo. É irmão White dizendo: carregarão a cruz de Cristo sem queixas, sem murmuração ou mau humor, e serão pacientes na tribulação, como está escrito em Romanos 12, 2. Carregar a cruz de Cristo com mau humor, você já pensou nisso? E aí, Romanos 12, 2, ele completa: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É bacana, né? Ele deixou para nós os exemplos. Ele diz: filho, se prepara para lidar com o mundo que você vai viver. Para de expectativas idiotas. O tempo está chegando. Mantenha a ligação mental com Deus para que você tenha as características do céu na sua mente e, consequentemente, na sua vida diária. E aí, para encerrar, os textos da irmã White sobre humor e alegria. A gente já viu, então, que na ciência, o humor é um caráter, é uma força e precisa ser desenvolvido diariamente na nossa vida para que a gente não tenha irritabilidade, para que a gente domine melhor as coisas, para que a gente tenha mais justiça, equilíbrio. Na Bíblia, a gente já viu que Deus quer de nós é alegria, que nós tenhamos alegria mesmo numa vida sofrida. Não importa. Mesmo estando longe do que Deus planejou para nós, nós vivemos alegres porque temos a esperança de um dia voltar a viver num mundo de felicidade, sem dor e sofrimento. E a irmã White diz assim: o bom humor e a cortesia devem especialmente ser cultivados pelos pais e professores. Todos podem possuir fisionomia radiante, voz mansa, maneiras corteses, que são elementos de poder. Olha que interessante, né? E é verdade, né? Cortesia, mansidão, elementos de poder, fisionomia alegre, mansidão e cortesia. Era Jesus. As crianças são atraídas por uma atitude prazenteira e radiante. Mostrem-lhes bondade e cortesia e manifestarão o mesmo espírito para com vocês e umas para com as outras. A mente mal equilibrada, o temperamento precipitado, o mau humor, a inveja, o ciúme testificam da negligência paterna. Esses maus traços de caráter, percebe? Então, tudo isso, o que a psicologia chama hoje de forças de caráter, a irmã White chamou de traços de caráter. Trazem grande infelicidade aos que o possuem. É por isso que nós somos a igreja doente que estamos. Porque esses traços aqui a gente continua encontrando na relação com os nossos irmãos. Mal-humorados, invejosos e ciumentos. Quando um irmão troca de carro e pega um carro novo, o nego já, opa, aí, cuidado, não está dando dízimo. Então, a gente tem que refletir muito sobre quando a gente vê um irmão bem, como é que a gente reage sobre isso. Quantos deixam de receber dos companheiros e amigos o amor que poderiam obter se fossem mais amáveis? Quantos criam dificuldades aonde quer que vão e em tudo em que se empenham?
É tremendo, queridos. Não permitais que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Olha que interessante. Olha, esse aqui é fundamental, porque então a graça não é de graça. A graça espera nosso pedido. Porque se você quer continuar alimentando a natureza caída, Deus respeita a sua escolha, ponto final. E ela encerra a carta: haja paz, palavras agradáveis e semblantes alegres. Guarda-te da irritabilidade e do mau humor e de um espírito atormentador. A paciência é uma virtude que deves acoroçoar. Busca a piedade de coração. Ser cristão coerente. Não, penúltimo texto. Não permitais que as perplexidades e tristezas da vida diária aflijam vosso espírito e vos entristeçam o semblante. Se o permitirdes, tereis sempre alguma coisa que vos atormente e aborreça. Então, não deixe que as perplexidades e as tristezas da vida tomem conta da sua mente. A vida é o que dela fazemos e encontraremos o que buscarmos. Olha que interessante, né? A gente tem teorias aí, a teoria do segredo, teorias aí humanas, né? Longe do princípio cristão, mas que tem muita coisa a ver. A vida é aquilo que fazemos. É verdade. Que a gente quer dizer que nossa vida tudo é o que Deus quer. Quem dera. Porque Deus quer de nós alegria e felicidade, mas nós fazemos escolhas erradas. Se olharmos as tristezas e perplexidades, se estamos de mau humor, de molde a ampliar pequenas dificuldades, encontraremos quantidades delas para nos absorver os pensamentos e a conversação. Mas, se olharmos o lado brilhante das coisas, encontraremos o suficiente para nos fazer alegres e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se falarmos palavras prazerosas e alegres, assim nos falarão. E o último texto é: quando os cristãos se mostram sombrios e deprimidos, como se sentissem sem amigos, dão uma impressão errônea da religião. Em alguns casos, tem sido nutrida a ideia de que a alegria não é condizente com a dignidade do caráter cristão, mas isto é um erro. O céu é todo alegria, e se carregamos para nossa alma a alegria do céu e, tanto quanto possível, o expressamos em palavras e no comportamento, seremos mais agradáveis ao nosso Pai Celestial do que nos mostrando deprimidos e tristes. O último é aqui. É dever de cada um cultivar a alegria em vez de ruminar tristezas e pesares. E olha como ela fecha esse texto. Ao passo que a preocupação e a ansiedade não remediam um simples mal, podem produzir grande dano, mas alegria e esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho de outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Queridos, psicologia positiva pura. Pura, 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 pura. Tremendo. Que nós temos hoje pela ciência, pelos estudos empíricos, exatamente o que foi escrito por essa profetisa é o que está se provando na ciência hoje. E a minha tristeza é qual? Nós somos um povo que não tem nada a ver com o que Deus queria. Nada a ver. Só a misericórdia dele mesmo por nós. Está muito difícil, vou ser honesto. E vai ficar pior. E é esse que é o perigo. Porque nós estamos chegando perto da volta de Jesus. E o tempo na volta dele será pior, gente. Pior. É um contraste. A nossa vida material, ela está melhorando. Os confortos do materialismo, eles vão melhorando. Mas, em contrapartida, a nossa saúde mental vai piorando. Porque nós estamos alimentando hábitos errôneos. Não estamos buscando o que Deus quer de nós.
E aí, quando eu falo nós mesmo, a minha luta é igual a de vocês, é diária. Aqui tem um pecador que é pior do que vocês, porque depois de ler 15 mil páginas do Espírito de Profecia, eu tenho muito mais conhecimento do que vocês. Então, eu sei o quanto mais pecador eu sou. Então, não tem essa de eu ficar aqui todo dando sermão. Ah, eu vou procurar. Não venha me procurar para saber onde é que encontra a felicidade, não, que não vai achar, não. É uma coisa pessoal, individual. A relação é para cima. Eu preciso desenvolver isso constantemente, diariamente, todo o tempo. Ligação mental com o céu. É coisa de minuto a minuto. Quando eu desligo a tomada do céu, eu fico sozinho nessa mentalidade egoísta, medrosa, covarde, que é tudo herança do Beelzebul. Essa que é a verdade. Eu preguei lá nessa igreja, aí o irmão me procurou no final, Rossardi, poxa, você falou que a gente tem o diabo dentro de nós. Eu falei, não é não, você não quer enxergar isso, né? Herança satânica, meu querido. Quem for, onde é que você aprendeu na igreja a ser egoísta, narcisista, invejoso? Foi Deus que te ensinou? Você não sentou na frente do diabo para ele dar aula para você, não, cara. Você já herdou isso, acorda para isso. Você tem que tomar raiva disso. Dizer, não, chega, chega. E aí me vem à mente aquele estudo empírico, aquele estudo científico do Dunning e do Kruger, que gerou uma imagem que hoje é comum a gente ver. A cena de um gatinho sentado à frente de um espelho e a imagem que aparece no espelho é de quem? De um leão. Aquilo ali é uma imagem gerada, efeito Dunning-Kruger. Na pesquisa que eles desenvolveram, todos são gatinhos, mas se acham leão. É incrível. A natureza satânica, ela se acha de tal modo que não, eu tô bem, eu não, meu irmão é que vai queimar, eu tô bem. É o gatinho que se acha o leão. Vocês entenderam? Então, o meu desafio com vocês, cada vez que a gente se encontrar aí, mais os próximos 9 meses desse ano, se Deus permitir, é que você, cada mês, bote em prática o crescimento da natureza do céu na sua vida. Isso aqui não é uma mera palestrinha ou mais um culto ritualístico de sábado que você vai para cumprir sua obrigação mental. Isso aqui tem que ser transformação de atitude. Ponto. Porque se eu não mudar meu comportamento mental e minhas atitudes com o próximo, eu não vou para o céu. E não adianta ser mãozinha emocional, que não, Jesus vai... Nada. Tem nada disso. Jesus já morreu por você e por mim, deu a vida, e ele agora espera que você e eu tomamos uma vergonha na cara e decidamos se a gente quer ir para o céu ou não. É só isso. Quem decide se vai para o céu agora somos nós. Ele já nos escolheu, ponto final. Como é difícil a gente entender esse tema. E a luta triste que eu tenho é que a pastorada está pregando por aí. Não, meu Jesus, mas Jesus, a porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça está aberta, eu e você temos a chance de fazer a escolha de ir morar no céu e ter a vida eterna. Mas é questão de escolha minha. Ele já me escolheu, amém? Glória! Maravilha! Agora eu é que preciso dizer, Jesus, eu não quero ir para cima, egoísta do jeito que eu sou, materialista do jeito que eu sou. Senão sabe o que vai acontecer? Lá em cima eu vou roubar a coroa da irmã que tiver mais cheia de diamante. Essa é que é a verdade. Eu vou entrar em casa da irmã lá, vou pegar a minha coroa que vai ter uma ou duas e vou pegar a dela que está cheia de diamante, porque é mais bonito eu sair com a dela. É simples assim. Simples assim. Ou esvazia o ego, desenvolve o amor de Deus, muda de atitude, ou não vai haver céu. E nós, a maioria dos adventistas hoje, estamos queimando igual sapo fervido, igual dizia lá meu amigo Antônio Braga, sapo fervido. A água está esquentando e nós estamos achando que é uma banheira. É nada, nós já estamos assando. Daqui a pouco a pele vai começar a cair, você vai ver que vai se lascar. E vai chegar Jesus e você vai dizer assim, mas Jesus, ele vai dizer, afasta-te, não te conheço. É o texto que ele deixou. Então, chega, nós precisamos entender que o céu é questão de atitude na terra, comportamento cristão.
mansidão, humildade, relação mental com o divino e as forças de caráter, da gratidão o tempo todo. Se você passar a ver na tua vida as bênçãos, você vai ver que você não tem mais necessidade de nada. Nada. Pelo contrário, você vai ver que Deus já te deu mais do que você precisa. Porque não é aqui o nosso destino final. Jesus tentou explicar isso, mas a gente não entende. Para que eu quero mais nessa terra? Para apresentar para Jesus, para ver se ele leva lá para cima? Então, nós precisamos refletir muito sobre como estamos refletindo a Cristo, o caráter de Cristo, né? O nosso comportamento, a nossa atitude mental começa primeiro na nossa mente. Então, entenda, quando eu fiz aquela palestra do PERMA, emoções positivas, ela começa na nossa mente. Então, a tendência natural nossa, natural, satânica, é negativa, né? Então, não esqueça isso. Então, quando você está mais fraco organicamente, a tua tendência é de ser mais negativo. Quando você está fraco de alimentação, a sua tendência é ser mais negativo. Então, quando chega meio-dia, às vezes, dá uma tendência de você cair num sentimento assim de meio desânimo, é falta de energia, é a alimentação que está precisando pôr. Então, o que eu e você precisamos compreender, por que Deus deu a essa igreja a reforma da saúde? Porque o foco, o centro da mensagem da reforma da saúde é a mente. A mente. Porque a mente com energia, ela tem mais força para pensar, para não deixar se vencer pelo negativo, pelo medo, pela depressão. Então, eu preciso de energia mental. Essa energia, organicamente, vem dos alimentos. Então, é por isso que essa igreja tem a bênção que teve, ok? Só que não é tomando 1 litro de refrigerante como a gente está tomando. A verdade é essa, entendeu? Deus vai ter que ressuscitar Ellen White para ela não escrever sobre o café, ela tem que escrever sobre o refrigerante. Entendeu? Porque é uma piada. A gente fica numa hipocrisia pregando uma coisa e vivendo outra, em todos os sentidos. Ok? Como é que eu só estou falando para irmão adventista? Então eu posso falar. O Jimmy fala isso. Tem que ser você, porque você é irmão, você pode falar. Se o pastor falar, ele está lascado. O irmão vai lá reclamar lá para o presidente, eu já vou mudar de campo. Né? Porque os irmãos não querem sinceridade. Estão querendo ser iludidos o tempo todo. Querem ser mãozinha, água com açúcar e autoajuda. E não dá, queridos. Se for você vir aqui para o grupo da Zina, terça-feira, que o Rossati estiver falando, pensando em autoajuda, não venha. Não venha. Porque a irmão White deixou claro, a natureza caída não precisa, não pode ter autoajuda. Porque aí é ficar alimentando o errado. A natureza caída tem que ser confrontada para gerar reflexão. E eu espero que nessa noite eu tenha trazido a vocês uma reflexão para uma análise pessoal. Como é que você é dentro de casa? Você é tóxico ou atóxico? Eu estou lutando dentro da minha, porque a minha herança familiar, a minha herança militar é uma desgraça. Mas eu estou lutando, porque eu sei que eu não vou para o céu como militar, então eu estou ferrado. Então o Espírito Santo, todo dia eu luto. O Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. E aí Deus vai dando as experiências para que eu aplique aquilo que Paulo disse. Tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Hoje eu tenho certeza do que significa esse texto de Paulo na minha vida. Toda experiência dura que vem, eu sei. Pai, eu já sei. É para aprender. Não tem para mim mais problema. Porque como é que eu vou saber que eu mudei? Se eu não passar, se eu tenho que passar pela experiência com a natureza de Cristo. Como é que vai morrer a irritabilidade dentro de mim? Eu passando por alguma coisa que me contrarie sem me tirar do sério. E para isso acontecer, as experiências têm que vir para que o Espírito de Cristo possa reinar. E aí sim eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que a irmã White deixa claro, preocupe-se primeiro em salvar-se a si mesmo, para que então você possa salvar o próximo. Deus abençoe vocês, que vocês consigam refletir, dar uma chance maior para o Espírito Santo na mente, para que a gente, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, vença as tendências naturais satânicas. Cristão não é triste. A tristeza circunstancial é momentânea. Perdi um parente. É uma tristeza circunstancial, mas pronto, ela não pode durar mais do que 1 hora, 2 horas, 24 horas. Passou disso, você já está chorando pelo morto. Está errado. A vida segue, porque a única certeza que eu e você vamos ter é a morte. Se Jesus não voltar, é morte.
Nenhuma outra certeza eu e você temos. Então, nós temos que aprender a lidar mesmo com as perdas circunstanciais dessa terra, com a esperança de rever todo mundo na volta de Jesus. Ok? Amém. Obrigado mais uma vez. Alguma dúvida aí, Zina? Algum Amém. problema? Está claro o assunto aí para todo mundo? Olha, eu acho super interessante, hein, professor, que está abordando essas forças de caráter que sustentam as virtudes que levam ao céu. Bom, pelo menos devemos todos aqui estar, né, sorrindo nesse momento, mais alegres. E, pastor César Vischer, tem algum comentário sobre o que foi abordado esta noite, pastor? Tá certo. Alegrai-vos sempre no Senhor, essa é a grande verdade. Amém. O Rosário está certo aí. Só o Amém. seguinte, desculpa aí a minha... Mas o irmão Rosário está um pouco pessimista, viu? A igreja não é toda o que ele está pensando. Temos muitos irmãos sinceros. E Amém. quando vou para o culto aqui, eu vou com muita alegria, canto Amém. com alegria. Só se a igreja aí é diferente. Mas a Não. igreja que eu estou frequentando é uma igreja boa, que me Amém. ajuda. E a Amém. comunidade é Amém. importante. O irmão que estuda psicologia sabe que a comunidade é mais importante que o indivíduo sozinho. Sim. Então, nós precisamos dessa comunhão com a igreja. E se eu estou lá e tenho bom humor, eu melhoro os outros também. Não é verdade? Exatamente. É isso mesmo. Essa observação do pastor Richard é interessante, porque, como eu disse a vocês, eu trabalho hoje o conceito do tripé: mensagem, igreja e sistema administrativo. A mensagem é única e ponto final. Nenhuma outra igreja depois de 1840 tem a mensagem que a igreja adventista tem. Tanto é que até hoje ela convence. Ela não converte, mas ela convence. Agora, o povo, a igreja, está longe do que Deus queria como povo. Povo. Quando eu digo isso, é porque para irmão White era para o povo adventista. O povo não é o Rossad, é o povo, a coletividade, ser um povo saudável mentalmente, alegre, bem-humorado, esperançoso, grato, como povo. E é isso que eu digo, que nós, como povo, eu chego na igreja, irmão Vixe, é cara carrancuda, é gente com frustração, Aí você vai dizer, isso é generalizado? Não. Agora, quando a gente olha pelo povo, a gente vê que a igreja, em certo sentido, o povo não está saudável. A luta é essa. Né? Agora, a mensagem é indiscutível. Não tem o que discutir. Ela é forte, poderosa. Mas a gente ainda tem a porta da graça aberta e tem pessoas sinceras mesmo, viu, Vicha? Eu fiz essa semana de hora santa ali, aqui no Parque dos Trabalhadores, em Artur Nogueira, e os membros, na noite de quinta era 40, na de sexta já tinha ido para 60, no sábado já tinha aquele ritmo maior, e no domingo estava quase todo mundo de novo. Né? Então, o povo sincero nós tem. Só que o povo chega para mim e diz assim, pastor Richard, irmão, nós precisamos ouvir mais disso. A verdade é que o povo está carente de mensagens de reflexão, de chamar a realidade. Vem cá, que vida que você está vivendo cristã? Ou é uma vida religiosa só sabatista? Né? Mas, aí eu apresento o texto da irmã White sobre a verdadeira religião, né? O que a religião traz, a verdadeira harmonia entre a saúde física, mental e espiritual. A religião, ela traz a alegria, a religião, ela traz a saúde, a religião é isso. Aí termino de ler esse texto, eu pergunto, posso levar essa igreja aqui como esse modelo? Encontrei essa religião aqui? Ninguém, eles mesmo não aprovam. Não, irmão, não dá para levar ainda não. E não encontrei, como todo, né? Aí eu digo como todo, mas individualmente a gente tem muita gente consciente, lutando contra o seu eu, buscando fazer alguma coisa para mudar essa laodiceia espiritual que nós estamos vivendo no tempo do fim. Irmão, posso O falar uma pensamento da irmã White, só um pensamento aqui, já que me deram a palavra. Claro, claro. A senhora White disse assim, acho que é no Serviço Cristão, luz acumulada tem brilhado sobre o povo de Deus, mas muitos têm negligenciado seguir a luz. Por isso, há trevas entre o povo de Deus. Nós temos luz acumulada. Temos a natureza, a consciência, a Bíblia, Jesus, os escritos da irmã White, a ciência que comprova todas as coisas, mas, infelizmente,
Ainda estamos em trevas, infelizmente. Infelizmente. Poderia falar uma coisa? Professor Rossard, eu quero lhe dar eu sei que o senhor conhece isso, mas a Zina sabe, eu passei por momentos atrozes, difíceis. A Zina viu. Ela veio em casa e ela viu. E eu quero lhe dizer que esse grupo aqui de meus irmãos foram usados por Deus para me ajudar. Os irmãos da minha igreja aqui americana, os irmãos da igreja hispana, orando. Eu estive na casa do pastor Vicho, da sua esposa Helena, eles sabem, me conhecem há muito tempo. Então, Deus tem o seu povo dentro do povão. É Sim, como Israel no deserto, aqueles que estavam lá só para atrapalhar e aqueles que se salvaram. sim, Então, é uma luta, o próprio professor a mencionou agora, né? A igreja de Laodiceia, é uma luta. Mas graças a Jesus, irmão, na igreja tem de tudo, tem de tudo. isso, isso. Porque Deus está trabalhando para salvar o mais possível e que nós Sim, sejamos trigo, né? Como o professor está isso. dizendo, que nós sejamos aquelas pessoas alegres, amáveis, mas graças a Deus que tem filhos de Deus, porque eu não estaria aqui conversando se não fosse o milagre de Deus usando todas essas pessoas aqui que oraram por mim e que me ajudaram, estão me ajudando. Só posso falar isso como testemunho. E eu sei que o professor conhece isso, né? Então, graças a Deus, né? Pela igreja de Deus nesses Sim. dias. Louvado seja o nosso Deus. E Eu sei que obrigado. às vezes, né, eu sei às vezes que, irmãos, que tem hora que parece que eu sou muito negativo com a igreja, né? É, Tem hora que parece, né? Mas se você ainda está incomodado com isso, reflita, reflita. Porque a irmã White diz assim: a mensagem à igreja de Laodiceia é a igreja cristã do tempo do fim. Percebe? Ela não diz que é para a igreja A, B, C, D, não. É para os cristãos do tempo do fim. O cristianismo que o povo hoje está aplicando, e aí não importa a denominação, está a ponto de Deus vomitar. Eu preciso ter consciência disso. Porque tem um texto que eu achei outro dia da irmã White, que eu até mandei para o Jimmy, coitado, para apertar ele, porque assim, enganam-se aqueles que acham que vai haver harmonia na igreja. Isso é ledo engano. Até o final nós teremos o joio e o trigo. Então, não se iluda. Aí, pastor Richard, vem de confronto aquela mensagem da chuva serôdia antes da volta de Jesus. Como é que chuva serôdia vai cair onde não vai haver harmonia? Porque a chuva só caiu lá com os 70 porque havia total entrega. Eles não tinham mais força para fazer nada, caiu o Espírito Santo e eles saíram pregando o evangelho. Numa igreja que nós temos hoje, que não vai existir harmonia, por causa do joio e do trigo. Aí ela diz claramente, a chuva serôdia é individual. Cada um de nós aqui precisa buscar o nosso Deus de forma individual. E ela diz que o Espírito Santo está caindo individualmente. E eu espero que em cada um de vocês aqui ele esteja caindo, Mas, trabalhando a mente, para que a gente possa crescer, ok? professor Rossard, voltando ao tema abordado hoje, humor. E o foco da Igreja Adventista nos jovens de hoje em dia. Eu quero dar o testemunho que eu vivi e vivo dentro da minha casa com o meu filho. Para ele, ele era muito importante para ele ver os líderes alegres. Ele dizia para mim, nós chegávamos em casa, ele dizia: Poxa, mãe, aquele pastor pregou, mas ele saiu tão sério, nem olhou para mim. Então, assim, o meu apelo para que
hoje, né, essa evasão, esse êxodo dos jovens das nossas igrejas, que nós não precisamos ser líderes, mas quando vermos um jovem, sermos amáveis, ter um sorriso, né, a inclusão, a aceitação e sem crítica, isso é muito importante para eles. E era importante para o meu filho, sempre foi. Então, eu queria dizer isso, tá? Eu gostei desse tema de hoje, porque nós precisamos ser cristãos alegres. Amém. Amém. Mais alguém? Podemos encerrar hoje com uma oração, professor, por favor. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado. Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, obrigado. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem conosco, pela graça que ainda temos, pela porta da graça ainda aberta. Essa sua misericórdia realmente a gente não compreende, porque somos ingratos, problemáticos, valorizamos o nosso ego e usamos o título de cristãos. Perdoe-nos, Pai, perdoe-nos. Que o teu Espírito possa abrir a nossa mente, os nossos olhos, que possamos em nossa vida diária, cada um aqui dessa noite, ter uma atitude que vai trazer saúde e alegria na terra, mas que também vai espelhar aquilo que o Senhor espera dos seus filhos. Filhos de um Deus criador e mantenedor, não tem por que eu viver triste. Eu tenho que estar alegre. Independente das circunstâncias, lembramos-nos do texto de Jesus, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Pai, nessa noite queremos renovar o nosso hábito, o nosso voto de cristianismo e tomar a decisão de tirar de dentro de nossa vida, de nosso pensamento, de nossa mente, qualquer mau humor, irritabilidade que prejudiquem a essência de ser uma luz à sociedade que a gente vive. Dá-nos a tua paz e o teu perdão e abençoe os pedidos e orações que foram feitas aqui. Nós te pedimos no nome, doce nome de Jesus. Amém.